Olá, meu nome é Mara Versignasse e bem-vindo ao meu canal. Se já é inscrito no meu canal, se não é inscrito, eu sou especialista em desenvolvimento humano e alta performance, entrego conteúdos fantásticos por aqui e eu tenho certeza que você, ao se inscrever, vai receber senhas incríveis. E hoje eu quero conversar com você sobre o medo, o que o medo significa e formas muito eficazes de você estar enfrentando os seus medos por aí. Primeira coisa que nós temos que entender é que o medo, ele tem a tendência, ele vem tentando nos proteger. Mara, como assim? É isso mesmo. O medo, ele serve para te proteger, ele serve para me proteger. Então, todos os medos que você sente, na verdade, é a sua mente, o seu cérebro contando para você histórias, ou de repente, que não são histórias, são coisas que você está vendo, mas tudo isso tem a função de proteção. Quando você sente medo, por exemplo, de um carro vindo em alta velocidade e sai em disparada, para que aquele carro não venha a seu encontro, ali se instalou o medo e ele está te protegendo. Aquilo era algo real e se o medo não estivesse ali, você não sairia correndo. Sua vida estaria em risco. Mas muitos medos não são reais. Muitos medos são a nossa mente, o nosso cérebro fabricando aquelas ideias. Por quê? Porque o cérebro, ele quer sempre escapar da dor. Ele sempre busca prazer e economizar energia. Então, se alguma coisa pode nos levar para a dor, se ele entende que alguma coisa pode vir até a nossa vida e fazer com que o prazer vá embora ou ainda exigir de nós um maior gasto de energia, ele já vai fabricar o medo ali. Para quê? Para que a gente não se envolva, para que a gente não faça, para que a gente não experimente, para que a gente não comece, para que a gente não enfrente. Para quê? Tentando nos proteger daquelas situações que ele tenta evitar. Muitos medos, então, são medos imaginários. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não devemos negar os nossos medos. Eu costumo dizer em atendimentos para os meus clientes que as nossas emoções sempre nos contam uma história. Então, se as emoções contam histórias, que história o seu medo está te contando? Então, não negue os seus medos. Você tem medo? Encare isso de frente. Eu tenho medo disso. É real. Pronto. Não negue o medo. Porque quando ele é negado, tudo que vai para debaixo do tapete, gente, normalmente volta. Então, encare os seus medos. Eu tenho medo disso. Mas encare para você transformar aquela situação. Não no sentido assim, eu sou medrosa mesmo, eu tenho medo disso mesmo. Não é isso. Não é nesse sentido. Então, entenda quais são os seus medos e não negue os seus medos. Num outro momento, depois de encarar os medos e reconhecer que eles existem, pare de pensar naquilo que você tem a perder e comece a pensar naquilo que você tem a ganhar. Ou seja, o medo vem e ele te conta uma história. Olha, o seu filho vai para a escola, mas lá na escola é perigoso, mas isso, aquilo outro. Mário, eu sinto muito medo todas as vezes que ele vai para o colégio. Então, eu entendi. O medo está te contando isso. Então, vamos parar de pensar naquilo que tem para perder, ou seja, no perigo que a criança está correndo na escola, de repente acontecer um acidente, ou de repente do adolescente ter contato com uma pessoa que de repente pode não ser uma boa influência, e vamos começar a pensar naquilo que existe de ganho ali. É isso mesmo, porque o medo ele é alimentado. Então, quando você para de pensar naquilo que você tem para perder e começa a pensar naquilo que você tem para ganhar, você começa a jogar a seu favor e para de alimentar o medo. Vai matar ele de fome. Literalmente, mata o medo de fome. Porque o seu pensamento em relação àquilo que tem para perder, não vai. Eu posso ganhar isso, eu posso ganhar isso, eu posso ganhar isso. Num outro momento, você vai fazer o quê? Entender que dentro da sua cabeça existem pensamentos negativos que estão ali em volta daquele medo, que normalmente o medo não vem desacompanhado, né? Porque a gente começa assim, numa coisa pequena, e aquilo vai crescendo e generaliza de uma forma tão grande que daqui a pouco o mundo já está acabando. Então, assim, troque esses pensamentos negativos por coisas positivas. Todas as vezes que o medo em relação a determinada situação vier conversar com você, você olhe para ele e fala, eu estou te vendo. Essa é uma técnica fantástica, gente. Eu estou te vendo, o que é que você tem para me contar?
Aí ele vai contar a história dele. Eu tenho pra te contar que é muito perigoso, que não vai dar certo, que você não sei o quê, que vai acontecer tal coisa com a sua vida. Aí você conversa com ele. Fala, entendi. Então tá, eu já escutei a sua história e agora eu preciso me ocupar com pensamentos positivos. Mara, como assim? Eu não tô entendendo. É conversa de maluco. Não, mas não. Não é conversa de maluco. Você vai tirar o medo de campo e vai colocar pensamentos positivos ali. Ocupar a sua mente com outras coisas. Lembra que eu disse que você não pode negar o medo? Então você não nega o medo, você vê que ele existe, mas ele vem te contar uma história, você vai escutar a historinha dele, que na grande maioria das vezes não é verdade, e vai substituir aquilo por pensamentos positivos. Os pensamentos positivos, gente, eles precisam ser cultivados. Então, assim, eu não posso impedir que um pensamento passe pela minha mente, mas eu tenho condições de, assim, não ficar fomentando os pensamentos negativos e ainda dar muito mais credibilidade àquilo que eu escuto de bom, que a minha mente está me contando de bom. Então, esse pensamento positivo, ali sim, aquilo eu devo ir cultivando, levando a minha imaginação para mais, e se o bom acontecer, e se o bom acontecer. É um pensamento negativo, eu já dou aquela, então, o seu medo. Você vai conversar com ele e vai falar, agora eu vou pensar em coisas boas, dá licença, já te ouvi. Faz isso aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E finalmente, normalmente o medo, quando ele vem nos contar uma história em relação a uma situação, em relação a alguma coisa ruim que pode acontecer, nós, em relação àquilo ali, vamos ter alguma lembrança boa. Como assim, Mari? Então, seu filho não foi para a escola? Foi. Ele não se despediu de você? O exemplo que eu estou dando. Com um sorriso? Sim. Se agarre naquela lembrança boa da situação e comece a se lembrar muito daquilo, muito daquilo. Essas lembranças boas em relação àquilo que já te aconteceu, associada àquela situação que você tem medo, essa lembrança boa vai te servir assim de âncora, entende? Para que você não fique alimentando o medo por aí. Não se esqueça, o medo ele tem uma função, te proteger. Tirando isso, ele vem para te proteger. Tirando isso, olha, não serve para nada. E na grande maioria das vezes, as histórias que ele conta não são reais. Então, ele quer proteger demais. Sabe aquela história da mãe judia, que ela é super protetora? É mais ou menos assim o medo. Ele vem com aquela super proteção, o cérebro generaliza, quer economizar energia, quer fugir da dor, quer ficar no prazer, vira aquela confusão mental. Então, entenda, tudo isso que eu te disse, comece a aplicar, que eu tenho muita certeza que vai te ajudar em muito por aí. Você já me segue no Instagram? Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Eu também apresento conteúdos muito bons por lá, vai ser uma alegria imensa estar interagindo com você lá também. E é muito importante para mim que você dê um like aqui, porque quando você dá um like, você diz para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade, ele vai apresentar para outras pessoas também. Deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim. Beijo no seu coração. Aqui ninguém conta historinha não. Nós vamos avançar.